Bom, e pra gente começar aqui, eu já adiantei algumas coisas. Já construí aqui o BG no nosso artboard e também trouxe o nosso atleta aqui também. Aqui no BG não tem tanto segredo, eu criei um Solid Color e acima eu trouxe um Solid Color azul um pouquinho mais escuro. Criei essa espécie de vinheta para um efeito um pouquinho melhor. Trouxe um flash de luz lá atrás, com a ferramenta de brush mesmo, na cor branca, tem muito segredo. E aqui trouxe 3 assets de smoke e coloquei o modo de mesclagem escuro e foi suavizando as bordas para não ficar com a borda dura. Já trouxe o atleta, converti em Smart Object e deixei aqui no centro da nossa composição, que ele já fica interessante. E para quem me pergunta sobre o tamanho que eu uso aqui do nosso artboard, é um tamanho de 1080 por 1350, aquele formato padrão do Instagram, só que eu multiplico por 2, né? Então ele fica duplicado. Feito isso, bora começar a construir aqui o nosso atleta, formar ele como se ele fosse um recipiente de água barra. E a primeira coisa que nós vamos fazer é duplicar essa layer aqui do atleta 4 vezes. Essa primeira aqui eu vou deixar como atleta base. Esse segundo aqui eu vou deixar como branco e preto. Esse terceiro eu vou chamar de efeito de plástico. E nesse último eu vou colocar como efeito de vidro. Feito isso, eu vou desativar a visualização das 3 layers abaixo. Eu vou trabalhar nessa primeira aqui de cima. Nessa primeira eu vou clicar 2 vezes. Chamamos o Layer Style. E aqui no Layer Style a gente vai aplicar esse Bevel Emboss aqui. Acho que em português é um chanfrado, né? E aqui já tem algumas configurações que eu estava trabalhando, então ele já salvou. Só que eu vou voltar aqui no Blend Modes e aqui no Fill Opacity, né? Que é o preenchimento de conteúdo. A gente zera para a gente ter uma noção melhor do que vai acontecer e a gente vai precisar zerar depois. Então eu já vou deixar zerado agora. Aqui nos estilos não tem tanto segredo. Aqui você precisa deixar em Inner Bevel para a gente ter um resultado melhor. Eu prefiro esse Inner Bevel. O Smooth também, a técnica a gente usa um Smooth para ter uma suavidade um pouco melhor com relação à passagem desse efeito. A profundidade aqui você pode controlar o quanto você achar mais interessante. Acho que nessa faixa de 500 já tá interessante para esse tamanho de projeto que eu estou trabalhando. E aqui na direção a gente pode deixar up, que seria de cima para baixo, ou down, né, de baixo para cima. Então brilho, os highlights viria de baixo para cima nessa opção. Já nessa opção de up, ele viria de cima para baixo. E aqui no size a gente tem a possibilidade de aumentar, diminuir e tal, mas eu vou deixar em 14 pixels, já tá interessante. E aqui no softness a gente tem a opção de suavizar ainda mais essa técnica, mas eu não quero tanta suavidade, eu vou deixar em 2 pixels mesmo do jeito que tava, já ficou legal, interessante. E aqui no ângulo a gente tem a possibilidade de mudar o ângulo de onde vai vir o highlights e onde vai estar a sombra dessa técnica. Então aqui a gente pode ir mudando o ângulo, claro, com essa função aqui de Global Light ativada, assim a gente tem o resultado que a gente precisa nesse projeto. Eu vou aplicar num ângulo que estivesse mais ou menos vindo uma quantidade de luz aqui. Aqui teria maior quantidade de highlights e aqui nessa parte de baixo nem tanto. Eu acho que aqui já faz mais sentido. A gente pode deixar um pouquinho mais para baixo. Precisa um pouco de highlights aqui em cima, no braço, na perna, que já ficou interessante. Eu deixei em 35 aqui, 35 graus. Aqui no estilo de contorno a gente tem algumas possibilidades, só que aqui casa mais com o efeito que a gente vai aplicar, esse efeito padrão aqui, esse contorno padrão. E aqui no modo de highlight a gente tem a possibilidade de mudar a cor e também o modo de mesclagem, mas vamos deixar em screen em 100% para a gente ter um resultado um pouquinho forte, legal. E aqui no modo de mesclagem das sombras a gente tem a possibilidade também de mudar a cor, a opacidade e também o modo de mesclagem. Aqui provavelmente vai vir setado para você no preto, só que para essa composição, como a gente está trabalhando no cenário azul, faz mais sentido a gente trabalhar com esse modo de mesclagem azul também. Eu vou deixar em azul, caso você queira usar esse mesmo azul. Feito isso, a gente clica em OK. Primeira etapa do nosso efeito já está completa. Agora eu vou vir aqui nesse efeito de plástico, na nossa layer de efeito de plástico, eu vou desintegrar essa imagem. Para isso eu vou chamar o Saturation com o atalho Ctrl U e aqui na saturação a gente deixa em menos 100. Agora a gente vai aplicar esse efeito de plástico. E para a gente fazer isso, nós vamos vir aqui em Filter,
Filter Gallery, e ele já veio como pré-definido aqui esse efeito de Chrome porque eu já tinha usado ele antes. Mas para você acessá-lo, você vem aqui nessa pastinha de Sketch, né, e seleciona esse efeito aqui. A gente tem a possibilidade de aumentar os detalhes, também o smoothness, né, que é a passagem, deixar ela um pouco mais suave, e é isso que eu vou fazer. Eu vou deixar em 10, eu prefiro dessa forma. Ela tem uma passagem mais suave, como se tivesse um efeito de água mesmo dentro, fica interessante. E aqui nos detalhes, eu não vou querer tanto detalhe, mas isso é um gosto pessoal, mas caso você queira setar aqui de outra forma, você pode setar, beleza? Feito isso, a gente clica em OK, nós já temos a segunda etapa aqui do nosso efeito Pro. Agora eu vou diminuir um pouco a opacidade, porque a gente não precisa tanto desse efeito, a gente precisa um pouquinho de transparência, então eu vou deixar mais ou menos aqui uns 30%, já ficou interessante, 30%. Agora eu vou vir aqui nessa layer que a gente tinha renomeado para branco e preto, vamos deixá-la branco e preto. Ctrl U, vamos diminuir a saturação, clicar em OK, mas agora eu vou diminuir também a opacidade, porque eu não preciso dela tão forte. Com 28% aqui já ficou interessante. Agora a gente vai precisar capturar uma seleção desse efeito que a gente aplicou, esse efeito de Chrome barra plástico. Para a gente fazer isso, eu vou criar uma cor sólida na cor preta e a gente vai capturar essa seleção pelo canal de Channels. Agora nós vamos unir todas essas layers e criar uma layer acima dessas layers que a gente está trabalhando. Para a gente fazer isso, a gente vai pressionar o atalho Ctrl Shift Alt E. Assim ele une todas as layers que estão abaixo e ainda cria uma nova layer com elas unidas. Agora eu vou vir aqui nessas layers que a gente estava trabalhando, vou selecionar todas elas, vou dar um Ctrl G e formar um grupo. Vou chamar esse grupo de base. Agora eu volto aqui no grupo, vou desativar a visualização desse grupo. Nós voltamos na nossa layer que a gente uniu e criou e vamos aplicar um pouquinho mais de highlights, trazer mais volumes aqui para os highlights e também para as sombras. Para a gente fazer isso, a gente pode usar um ajuste de curva ou de levels. Nesse caso aqui, como tá mais simples, a gente não tem outras cores, vou trabalhar com os levels. E para a gente acessar esse ajuste de levels, a gente pressiona o atalho Ctrl L. E eu vou aplicar direto na layer porque a gente vai descartar ela logo mais, a gente não vai precisar alterar. E aqui nos pontos de highlight, eu vou aumentar, né, trazendo mais tirando um pouquinho mais de sombras. Acho que aqui fica interessante. Legal. E aqui nas sombras eu vou tirar um pouquinho das informações de luz que tem aqui nessa imagem, trazendo um contraste ainda melhor com relação às informações de plástico que nós temos aqui na nossa composição. Feito isso, clique em OK e agora bora capturar essas informações. E para fazer isso a gente vem aqui no canal Channels. Claro, inclusive se não estiver aparecendo para você, é o mesmo processo, vem aqui em Windows, você procura aqui pela abinha de Channels, aí você ativa, caso não esteja ativado aí para você. Agora com a tecla Ctrl pressionada, você segura a tecla Ctrl e clica nesse primeiro canal aqui do RGB mesmo. A gente não precisa selecionar um canal específico porque a nossa imagem está completamente branca e preta, não tem informação de vermelho, de verde, de blue, de azul, né, no caso. Então pode ser no RGB mesmo. Então com a tecla Ctrl pressionada, a gente clica aqui nesse canal e ele cria essa seleção aqui pra gente. Seleção criada, agora a gente volta aqui na nossa layer e cria uma máscara. Assim ela cria uma máscara somente com a seleção que a gente capturou através do canal RGB. Agora a gente pode descartar esse Solid Color. Temos um resultado aqui satisfatório. Já temos o nosso efeito de vidro barra plástico, recipiente. Ainda não defini exatamente como que a gente pode chamar esse efeito, mas a gente já tem ele criado. Agora eu vou mudar o modo de mesclagem. A gente pode trabalhar aqui com o grupo do overlay, que a gente tem algumas funções interessantes, mas ainda melhor a gente pode trazer esse luminosity de iluminação, que assim ele traz uma iluminação bem melhor com relação aos highlights e até mesmo das sombras que a gente tem. Então, modo de mesclagem a gente seta para luminosity. Bom, agora que nós temos o nosso efeito criado, a gente pode trazer mais volumes ainda de brilho. Para a gente fazer isso, nós podemos trabalhar agora com uma curva, beleza? Então eu vim aqui, trouxe uma curva, eu vou aumentar aqui os pontos do highlights e também vou diminuir um pouquinho aqui nos pontos de shadows, né, de sombras, para a gente criar esse contraste. Só que ele está aplicando no projeto inteiro. E para a gente aplicar somente, criar nessa seleção, a gente pode dar um Clip Mask. Nós temos a possibilidade de dar um Clip Mask com o atalho Ctrl Alt G. Você pode vir aqui pressionando o botão direito
e vir nessa opção de Create Clip Mask, que ele vai aplicar também. Percebe que a gente já tem um resultado bem legal, bem satisfatório com relação aos highlights aqui, só que eu vou inverter a máscara, Ctrl I, com a ferramenta de Brush na cor branca, eu vou revelar somente algumas partes aqui que eu acho que faz mais sentido a gente ter maior quantidade de highlight. Em algumas partes não precisa tanto. Ó, aqui a gente já tem muita informação, então não vou revelar tanto nessa parte. Aqui na parte da perna a gente pode revelar, interessante. Fechou. Agora a gente já tem um resultado legal, satisfatório. Efeitos aqui que a gente aplicou na base, a gente não vai usá-los mais. Só esse daqui, caso você ache interessante, a gente pode ativar e dar um Clip Mask, né? Ctrl Alt G e jogar somente nessa layer aqui que a gente está trabalhando, somente nessa seleção. Assim a gente tem mais informações aqui do plástico que a gente acabou de criar, a gente tinha criado. Então assim a gente tem mais informação. Caso você queira, você pode aplicar uma máscara com a ferramenta de Brush na cor preta, você pode tirar essas informações em algumas partes aqui que você quer ter uma quantidade maior de highlights, né? Beleza, acho que ficou bem interessante o resultado. Beleza, feito isso, agora a gente vai revelar aqui no nosso atleta as informações originais da imagem base. Eu vou ativar ela aqui, olha que legal. Mas a gente vai trazer aqui para cima dessas layers que a gente criou. Vou fechar esse grupo aqui e eu vou aplicar uma máscara nessa layer. E agora com a ferramenta de brush a gente pode vir apagando as informações que a gente não quer da imagem original e deixar somente o que a gente quer, beleza? Então aqui não tem tanto segredo, eu vou adiantar o vídeo, é só você apagar. Eu vou vir aqui com a ferramenta de Pen e vou selecionar de maneira mais detalhada, beleza? Só que aqui eu vou adiantar porque aqui não tem tanto mistério, você já sabe como fazer isso. Ficou bem legal, bem satisfatório. Agora eu vou criar um grupo, para esse grupo de layers que a gente criou, eu vou chamar esse grupo de recipiente. Acho que já faz mais sentido. Agora eu vou criar um novo grupo acima dessa base aqui que a gente tem já criado e vou chamá-lo Water, pode ser água também. Eu vou deixar esse grupo aqui no modo de mesclagem normal. Agora a gente vai começar a preencher dentro aqui do recipiente do corpo do nosso atleta com água. Então vamos trazer alguns assets aqui de água. Deixei 2 aqui bem interessante. E nesse primeiro asset aqui, vou dar um Ctrl C, Ctrl V aqui na nossa composição. Eu vou transformar em Smart Object. Vou ativar o Free Transform, Ctrl T e vou reposicionar ele aqui de maneira melhor. Eu vou trazer mais ou menos aqui para essa parte, que eu acho que faz mais sentido. E a gente tem um resultado bem legal. Beleza? Só que ele está passando do corpo, né, do recipiente. E para a gente deixar somente dentro desse recipiente aqui, a gente vai criar uma máscara no grupo inteiro. Então eu vou vir aqui em uma dessas layers da base e vou clicar na thumbnail, pode ser dessa primeira aqui mesmo, com a tecla Ctrl selecionada e eu chamei a seleção do nosso atleta. Aí eu volto aqui no grupo, crio uma máscara com essa seleção. Agora eu vou duplicar essa layer aqui e vou trazer aqui para outra parte. Deixa eu trazer aqui mais para cima do braço dele, eu acho que aqui faz sentido. Beleza, feito isso, eu vou clicar 2 vezes nessa layer. Bom, e aqui eu vou pedir para o Photoshop fazer uma seleção rápida aqui pra gente, beleza? Então, vou vir aqui no Quick Selection mesmo, ele vai selecionar de maneira automática as informações da água aqui pra gente. Beleza, eu acho que aqui já é o suficiente. Vou criar uma máscara, salvo, Ctrl S. Agora vamos na nossa outra layer de água, vou fechar essa. Vou dar um Ctrl A, Ctrl C. Agora a gente vai criar um grupo nessas layers que a gente criou, vou chamar de bolhas. Beleza, agora a gente vem no outro asset de água que a gente tem, Ctrl A, Ctrl C, e a gente vai colar aqui dentro do grupo também. Vou transformar em Smart Object, vou trazer para baixo dessas bolhas que a gente tinha criado. Agora dei um Ctrl T e vamos
vamos reposicionar melhor essa imagem aqui. E esse asset aqui eu achei interessante, eu escolhi ele porque ele tem esse efeito aqui de dentro da água bem interessante, bem um pouco clarinho, então a gente vai usar mais essa parte aqui em específico. Então eu vou deixar mais ou menos aqui nessa posição. Acho que aqui já está interessante. Agora a gente cria uma máscara nessa layer com a ferramenta de brush. Na cor preta a gente vem tirando as informações que a gente não quer. Que no caso é até essa parte onde a água está terminando aqui dentro do recipiente. Beleza? Agora volto no grupo das bolhas. Crio uma máscara com a ferramenta de brush na cor preta. Eu vou escolher essa daqui que está com a dureza em 0%, né, o Hardness, e vou vir aqui mesclando um pouquinho melhor essa passagem dessa layer aqui, para a gente ter um resultado mais interessante. Que legal, já ficou bem interessante, bem legal o resultado aqui. Eu vou vir aqui no grupo das bolhas, vou duplicar essa layer que a gente tem aqui, vou trazer aqui para perto do braço dele. Se tivesse uma quantidade de água, podemos voltar aqui na layer que a gente tem de base da nossa água, e com a ferramenta de brush na cor branca a gente pode revelar aqui nessa parte também que tem quantidade de água aqui dentro. Beleza? Podemos vir aqui na nossa máscara do grupo e dar uma suavizada também com relação a essa água que está aqui no braço do nosso atleta. Beleza, feito isso, agora a gente vai dar uma ambientada um pouquinho melhor com relação às cores da água, né? Vamos trazer aqui um ajuste de Hue Saturation. Vou aplicar um Clip Mask, Ctrl Alt G, assim ele vai aplicar somente nessas bolhas, nesse grupo. E aqui a gente pode vir aqui com um conta-gotas e pedir para ele capturar essa cor da imagem. Agora a gente vem aqui no slide do Hue Saturation e vem alterando um pouquinho a cor, trazendo um pouquinho mais de azul. Repara que já ficou bem legal. Só que agora vamos trazer um pouquinho mais de highlights para esclarecer um pouquinho mais essas cores aqui dessa parte de baixo aqui também. Então vamos vir aqui e trazer um ajuste e aqui no ajuste de curvas eu vou trazer um pouquinho, vou tirar um pouquinho de quantidade de sombra. Vou criar um ponto aqui no meio também para dar um contraste maior. Beleza, feito isso a gente vai inverter o nosso ajuste de curva, e com a ferramenta de brush na cor branca eu vou diminuir um pouco a opacidade e o flow e vou revelar em algumas partes aqui para a gente ter uma passagem melhor, né, com relação a esse primeiro ajuste de água com relação ao segundo também. Assim a gente tem um resultado bem melhor, bem satisfatório. A gente pode aplicar um pouquinho nessa parte de baixo também e nessa parte aqui do braço também, a gente revelar um pouquinho dessas curvas que a gente está aplicando. Show, bem legal o resultado. Só que agora vamos trazer um Solid Color para pintar todo o recipiente. Só que eu vou trazer numa cor azul. Acho que esse azul já está interessante. A gente vai testando aqui. Vou trazer água para cima. E aqui nesse Solid Color a gente vai diminuir bastante a opacidade. Acho que aqui em 23% já ficou interessante, ficou legal. Vamos ver um antes e um depois. A gente aplicou um Solid Color, trouxe uma cor um pouquinho mais azul e diminuiu a opacidade. Bom, e assim temos praticamente uns 80% do nosso projeto aqui já criado. Agora vamos trazer um pouquinho mais de volume com relação às sombras e brilhos. A gente já tem uma quantidade de iluminação e sombra aqui bem interessante, mas dá pra gente melhorar ainda mais. Vou fazer o seguinte, nesse grupo aqui do recipiente, eu vou trazer a mesma máscara para esse grupo. Para a gente fazer isso, a gente segura a tecla Alt, clica na máscara e arrasta para o grupo que a gente quer colar, que nesse caso aqui é o recipiente, beleza? Então assim ele já criou essa máscara para todas essas layers que estão aqui dentro desse grupo também. E aqui dentro desse grupo eu vou criar um novo ajuste de curva. Eu vou trazer um pouquinho mais de brilho, só que eu vou dar uma contrastada um pouquinho melhor. Vou inverter a nossa máscara, Ctrl I, pintei ela toda de preto. E aqui com a ferramenta de brush na cor branca a gente pode revelar em algumas outras partes para a gente trazer ainda mais volume de brilho. E aqui no rosto dele, caso você queira também, você pode revelar. Acho que é interessante. Já tem uma quantidade de brilho bem legal com relação à imagem original, mas caso você queira, como é o caso aqui, eu tô revelando. Bom, e agora a gente vai trazer um pouquinho mais de volume de sombras também.
Para a gente fazer isso, vamos vir com ajuste de curva também. Então, vou diminuir a quantidade de highlights aqui, de brilho. Vou dar uma contrastada aqui nos highlights que a gente está aplicando, beleza? Só que ele está aplicando no carinha, né? No personagem, na roupa, no rosto dele, só que eu não vou querer nesse caso aqui. Eu vou querer somente no recipiente. E para a gente fazer isso, eu vou trazer aqui para baixo da layer que a gente revelou, da layer original. E para a gente fazer isso, a gente traz aqui para baixo da layer original, onde está as cores originais do projeto, beleza? Então aqui a gente pode mudar o modo de mesclagem, um que se misture um pouquinho melhor com relação às cores que a gente já tem na imagem. O Multiply fica legal, o Linear Burn também. Eu vou usar o Linear Burn. E aqui na máscara a gente inverte com o atalho Ctrl I. E agora com a ferramenta de Brush na cor branca, vou diminuir um pouco a opacidade e o flow. A gente vem revelando nessas partes que a gente quer, beleza? Acho que nessa parte aqui é interessante a gente revelar a quantidade de sombras. A quantidade de iluminação tá vindo daquela parte, então aqui é interessante a gente ter maior informação de sombras também. Na mão dele também, legal. Que se vai revelando de acordo com a sua preferência e também algo que faça sentido. Aqui faz sentido a gente ter essa quantidade de sombra, pois está perto aqui do peito dele, do tórax, então não está recebendo tanta informação de brilho, beleza? E aqui a gente pode deixar mais forte, porque tem a sombra da bermuda dele. Aqui também, legal, e aqui a gente pode vir revelando. E para finalizar aqui a nossa composição, nosso projeto, a gente já tem os 99,9%. Só que vou ambientar um pouquinho melhor as cores aqui do atleta, as cores originais. Então eu vou trazer um Color Balance, como de costume. Se você ver os outros vídeos, você percebe que eu uso bastante o Color Balance para ambientar. E aqui nas quantidades de vermelhos, ele ainda tem uma coloração um pouquinho mais voltada para o vermelho. A gente traz um pouquinho de ciano nos meios tones, nos meios tons. E agora nos highlights também, trazer um pouquinho de ciano e pode trazer até um pouquinho de azul nas cores amarelas, mas nem tanto. Assim a gente já tem uma integração um pouquinho melhor das cores originais com relação ao nosso cenário. Vamos trazer uma sombra. Inclusive a sombra a gente poderia fazer do zero, só que eu vou usar a sombra original dessa imagem que eu achei. Vou posicionar aqui no BG. Vou dar Ctrl V, vou transformar em Smart Object, vou reposicionar o atleta exatamente no mesmo lugar. Feito isso, a gente traz uma máscara toda preta. Agora com a ferramenta de Brush na cor branca, a gente vem revelando essa sombra aqui nessa parte de baixo do nosso atleta, beleza? E percebe que não ficou tão perfeito, mas a gente pode vir ajustando aqui. Eu tô fazendo de maneira rápida, depois você pode ir ajustando com mais cautela, com mais cuidado, mas a primeiro momento aqui já tá funcionando e para mostrar para vocês já ficou bem interessante. Feito isso, agora é só você finalizar, beleza? Eu vou trazer o logo do Gatorade, como se fosse uma marca de isotônico. E antes que você me julgue, existe um Gatorade azul, como você pode ver aqui nos astros, tem esse Gatorade azul, então existe sim um isotônico da marca Gatorade cor azul, não lembro o nome, mas aí você pode reposicionar da maneira que ficar mais interessante. Já ficou legal aqui, eu não tinha testado esse formato, mas ficou legal aqui atrás do nosso atleta, bem interessante. Mas vou fazer o seguinte, eu vou deixar somente o logo aqui, vou criar uma máscara, ferramenta de brush na cor preta, eu venho apagando aqui o Gatorade, vou duplicar esse Gatorade aqui, Ctrl T para ativar o Free Transform e vou trazer aqui para baixo. Agora eu venho revelando tudo, deixo mais ou menos nessa posição, com a ferramenta de brush na cor preta, a gente apaga somente o logo que já está revelado ali na parte de trás do nosso atleta. E para o slogan, o resultado que eu cheguei de slogan foi esse daqui, ó: abastecer seu corpo com Gatorade é garantia de você ir mais longe. Vou vir aqui, vou separar um pouquinho mais as linhas, tá muito junto. Vou usar essa fonte mesmo, mas caso você queira usar outra, fica à vontade, é claro. Deixa eu só posicionar aqui,
Sim, já tá bem legal, bem interessante. E para finalizar, ficar melhor ainda, você pode trazer um raiozinho aqui do Gatorade, o ícone do logo, né? Acho que fica bem legal. Trazer aqui para baixo, só para assinar aqui a nossa peça e a gente ter uma identificação melhor, ainda melhor com relação à marca. Bom, é isso. Então, assim, a gente finaliza aqui o nosso projeto, esse tutorial aqui, como a gente faria uma peça publicitária para a marca Gatorade ou para qualquer outra marca que esteja relacionado a líquido para atletas e tal, para melhorar a performance de atleta. Então, eu espero muito que você tenha curtido esse vídeo. Se você ficou até aqui, eu agradeço muito. Deixa seu like para dar aquele apoio para a gente se motivar a trazer novos vídeos, novos tutoriais ainda melhores. E caso você não seja inscrito, seja bem-vindo e se inscreva porque tem conteúdos bem legais que a gente está planejando trazer por aqui. Caso você tenha alguma sugestão de tutorial também, de alguma técnica, algum vídeo, é só comentar aqui abaixo que vai ser bem-vindo para a gente trazer novos conteúdos também. Então é isso, até o próximo vídeo e valeu!